Nem mesmo os doentes estão livres dos golpistas. Em Ribeirão, famílias de pacientes internados na Santa Casa receberam ligações de um falso médico pedindo dinheiro para fazer exames e outros procedimentos hospitalares. A Polícia Civil já investiga alguns casos. No começo deste mês, a filha da Creuza precisou passar por uma cirurgia no coração. O procedimento foi feito na Santa Casa de Ribeirão Preto. 2 dias depois, enquanto a jovem ainda estava internada, a mãe dela recebeu uma ligação de um homem que se apresentou como médico do hospital. Ele falou: a senhora Creuza é a mãe da Larissa Silvestre Fernandes? Eu falei: sim, sou a mãe da Larissa. Ele falou assim: então, eu estou aqui dentro da UTI da Santa Casa e estou aqui com a sua filha, Larissa. Ela está com um quadro de hemorragia muito intensa, que precisaria de urgência para poder fazer esses exames, para poder estar estancando essa hemorragia dela. Aí, só que ele falou sim que teria que pagar, que eu não poderia fazer pelo SUS. O falso médico ainda chegou a dizer que a menina corria risco de vida se os exames não fossem realizados e passou um número de conta para a mãe fazer o depósito. Ele falou que era um valor de R$ 1.500, que eu teria que fazer o depósito para eles no banco da Caixa, ou ele falou assim, para ir mais rápido seria na lotérica, né? Eu falei: se for para salvar a vida da minha filha, eu vou fazer esse depósito, né? A Creuza ficou tão aflita com a situação que chegou a pedir dinheiro emprestado para o patrão dela. A ajudante de cozinha já estava a caminho da lotérica quando foi convencida pelo marido a passar primeiro aqui na Santa Casa. Ao chegar no hospital, ela se deparou com outras 2 famílias também desesperadas, porque tinham recebido ligações cobrando os procedimentos médicos. Aí lá constou que era um trote, que não tinha médico nenhum com esse nome lá, não tinha ninguém e eles não haviam me ligado. Eles até comentaram que teve um ladrão lá esse dia, mas assim, não me passaram também informações do que foi levado, o que esse ladrão estava querendo lá, então eu acredito que seja alguém de lá de dentro. Até eles iam, né, investigar lá dentro para ver se foi feita a ligação lá de dentro. Mas até agora ninguém me falaram nada assim a respeito. Em nota, a Santa Casa disse que jamais autorizou qualquer tipo de cobrança adicional de procedimentos ou de fornecimento de medicamentos e que o fato será encaminhado para a polícia. O 2º DP de Ribeirão já investiga um caso semelhante. Pelo menos 6 famílias que estavam com pacientes internados no Hospital Sinhá Junqueira sofreram a mesma tentativa de golpe. Ninguém foi lesado. Este advogado criminalista lembra que, de qualquer forma, é importante que as famílias registrem o boletim de ocorrência. O fato da pessoa fazer o boletim de ocorrência e comunicar à polícia não está vinculada a pessoa ter caído ou não no golpe. Basta que ela receba a ligação, que ela se sinta coagida por aquilo ou prejudicada, ela deve imediatamente comunicar à Polícia Civil. A Santa Casa de Sertãozinho também divulgou uma nota informando que os bandidos estão aplicando o mesmo golpe com os pacientes da unidade. O hospital alerta que os munícipes que receberem esse tipo de ligação pedindo depósitos devem procurar a polícia. No ano passado, em Franca, criminosos conseguiram extorquir R$ 1.500 da família de um paciente da Santa Casa. Este mês, o hospital informou que aconteceram novas tentativas e, por isso, reforça que todos os procedimentos são gratuitos. A Santa Casa de Franca, por fazer atendimento ao SUS, nenhum atendimento aqui é cobrado, todo ele é gratuito, independente da complexidade que o paciente precisa. Para o advogado criminalista, as unidades de saúde precisam reforçar a segurança, principalmente quanto ao acesso dos dados dos pacientes, e investigar a possível participação de funcionários. Uma vez configurado a participação de um funcionário público, nós podemos falar até de uma associação criminosa, e é um crime grave, além também do crime de estelionato. Eles aproveitam dessa situação. Então, assim, eu espero que eles resolvam, eu espero que eles vá atrás, porque para a gente não é fácil. Não pode ficar impune, não pode, porque se eles deixam passar, provavelmente vai acontecer de novo. Cláudia Prates para o Jornal da Clube. A Santa Casa de Ribeirão ainda disse que não há registros nem informações sobre entrada de ladrão no hospital e que vai abrir uma sindicância. Já o Hospital Sinhá Junqueira reforçou o alerta que não faz ligações telefônicas para conhecidos ou familiares de pacientes internados a fim de solicitar depósito em dinheiro e que as pessoas devem procurar a delegacia de polícia mais próxima. Agora ao vivo, Davi Florim traz mais informações. Davi. Aqui ao meu lado está o advogado Ricardo Alves de Macedo.
Doutor, como é possível combater esse tipo de crime? Boa tarde. Boa tarde, Davi, Pulse, e a você que nos assiste. Observem. Antes de tudo, é preciso que venhamos identificar o cerne da questão, a causa disso tudo. São pessoas que estão certamente se valendo de um momento de instabilidade emocional aos familiares daquele enfermo, aos familiares do doente, e que passam então a fazer pressões, ameaças, ligações capazes de induzir esses familiares ao erro. O emprego dessa mentira, o emprego desse ardil é, antes de tudo, o que caracteriza o crime de estelionato. Como combater? Certamente estes que ligam, se não forem funcionários, tem alguém dentro da instituição de saúde, dentro do hospital, dando essas informações privilegiadas. Então, é necessário, antes de tudo, boas apurações, auditorias, para que efetivamente chegue-se aos autores. E aí, estes devem ser apresentados à polícia para que investigados, sejam processados e, ao final, condenados. Caso os criminosos sejam descobertos, qual a pena que será dada a eles? Olha, basicamente, nós temos, a grosso modo, por cima, nós já temos bem caracterizado os crimes de estelionato, a pena de 1 a 5 anos, e também o crime de associação criminosa, a antiga formação de quadrilha, onde 3 ou mais se associam para a prática de crimes. Nós temos notícias que este crime vem se reiterando ao longo do tempo, né? Então nós teríamos aí também mais a pena referente ao delito de formação de quadrilha, juntamente com o estelionato, em suas sucessivas modalidades a título de continuidade delitiva ou crime continuado. As famílias, mesmo preocupadas com a situação do doente, devem reagir como? Não devem dar o dinheiro, devem checar essas informações, devem ligar no estabelecimento de saúde, no hospital, devem buscar pelo médico responsável por este paciente, saber os motivos dessas exigências, dessas cobranças e não dar, de modo algum dar, e comunicar à polícia, porque assim e somente assim, a polícia trabalhando com a informação é que efetivamente esse tipo de delito, esse tipo de fraude, de estelionato, de meio ardiloso é que pode ser combatido. A polícia tem dificuldades para descobrir os criminosos? Talvez não, se a população, se a vítima prestar as informações, fizer o boletim de ocorrência, relatar os fatos à autoridade policial. A polícia basicamente necessita muito da informação. A informação para nós é de extrema importância. Então, em situações como essa, é necessário que a nossa população denuncie, pois assim você terá um respaldo maior de informações e que você dá um norte à investigação. Do contrário, não havendo informações necessárias, esse é o tipo de delito que ele é feito às escondidas, né? A calada. Então fica um tanto quanto complicado você apurá-lo. Doutor, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Clube. E daqui a pouco eu volto com outras informações. Por si. Ok, Davi?